E houve um dia como nenhum outro em que os maiores heróis do mundo se viram unidos em um táxi. A Saga dos Vingadores é o mais recente lançamento da Panini e traz uma visão do universo Marvel sobre burocracia, sobre a vida corporativa. Essas histórias, originalmente publicadas em 1985, são coisa fina, na minha humilde opinião, com o roteiro do senhor doutor Roger Stern e desenhos do John Buscema, porra. John Buscema. Quem vai falar mal do John Buscema? John Buscema. A saga dos Vingadores é o assunto de hoje aqui no Chico Barney Comics. Continuo muito emocionado com o sucesso desse canal. Se eu soubesse que ser um youtuber falando de gibi me traria tanta felicidade, eu teria feito isso muito antes, pô. Eu me acostumei a falar mal das coisas. E agora eu estou fazendo vídeos aqui a respeito de coisas que eu amo, coisas que eu gosto. Minha pele melhorou, voltou a crescer cabelo. Em breve estarei com um topete enorme. Gibi é show. Deixa seu like aqui. A comunidade dos quadrinhos é muito legal, cara. Turma, Gibitubers e a galera que é telespectadora de Gibituber, vocês dão um show, pô. Todo mundo engajado aí, divulgando o canal. Muito obrigado. E eu vou estrear hoje a sessão de cartas aqui do Chico Barney Comics, tá certo? No final deste programa eu vou ler alguns recadinhos que recebi ao longo desses primeiros dias do canal, beleza? Mas deixa o like e se ainda não é inscrito, inscreva-se, né? Pô, só se inscrever. A Saga dos Vingadores é uma publicação bimestral da Panini, tem dividido opiniões. Muita gente diz que, porra, esse não era o melhor momento da trajetória dos Vingadores para lançar uma revista dessa. Mas eu, particularmente, como um apaixonado por cronologia, mais do que cronologia, pela continuidade e pelo senso de universo Marvel, sabe, de universo compartilhado, como dizem os jovens, eu sou completamente apaixonado por esse run que a Panini começou a publicar, que saía antigamente isso no Capitão América. Isso aqui é de uma época que os Vingadores eram meio restolhos mesmo, tá? Não tinha assim um grande apelo popular pelos Vingadores, isso só veio acontecer de fato e de verdade no começo deste século, perfeito? Quando o Mark Millar fez os Ultimates, que era uma versão meio cinematográfica dos Vingadores originais e tal, e acho que principalmente o Brian Michael Bendis, ele transformou, ele pegou meio que o conceito da Liga da Justiça da DC e trouxe para a Marvel. Aí ele colocou personagens que eram headliners né, de suas revistas, a galera que estava bombando nos anos 2000, Homem-Aranha, o Wolverine e tal, e trouxe para esse time, e aí começou uma nova história de popularidade, as pessoas começaram a ter opinião sobre os Vingadores de novo e tal, porque até então, acho que a fase anterior do Bendis, se eu não me engano, é do Picareta do Geoff Johns, perfeito? Posso estar enganado, mas uma das últimas fases antes do Bendis é dele. E aí, sei lá, tem uns caras tipo Valete de Copas tal. Não é normal, não é natural os Vingadores antes dos anos 2000 ser o time dos, sabe, dos grandes ídolos da galera. Por isso, você tem nesse line-up aqui, ó, tem o Capitão América, eu tenho que explicar quem é. Esse aqui é o Wolverine, minha senhora, meu senhor. Alô? Não, é o Star Fox, é o Harry Styles, tá certo? Esse aqui é o Cavaleiro Negro, que vai ser um cara, né, também estreou nos Eternos. Esse aqui é o Hércules. Essa aqui é a Capitã Marvel, mas não é a Carol Danvers, é a Mônica Rambeau. É assim que fala? Rambeau. Que é, eu sou completamente apaixonado pela Capitã Marvel dessa época, a Mônica Rambeau, porque a fase dos Vingadores que ela participa eu acho o maior barato, que é essa fase aqui do Roger Stern. Ela, inclusive, chega a liderar o grupo em outro momento.
Mas isso aqui é Vingadores. Essa é uma época muito particular dos quadrinhos, porque não tinham tantos gibis como tem hoje em dia, não era uma farta opção, sabe? Não era como hoje em dia que qualquer personagem tem 5 mensais e tal. Então, eram os momentos-chave ali onde você podia conhecer um pouco mais e ver a interação de personagens que você já tinha visto fazendo uma participação ali. Quando entrava no Vingadores, tinha todo um trelelé, uma conversa e tal. Até aqui nessa capa está faltando a líder do time, que se torna a grande líder de novo aqui, que é a Vespa. A Vespa é a líder, e aí tem aqui um drama, um subdrama, que é o Capitão América tentando aprender a não se meter no que não é negócio dele. Porque o Capitão América é um falastrão, é chato pra cacete, não é verdade? E aí tudo ele quer dar fé, tudo ele quer se meter, e aí ele vai. Ninguém fala para ele vai percebendo. Não, eu estou me metendo muito nos assuntos da nossa líder e tal. Essa questão, inclusive, vamos começar por isso, então. Essa questão de organograma dos Vingadores, essa questão da relação deles e tudo mais, ela é um ponto muito chave nessa fase que eu acho mó barato. Assim, eles têm uma salinha de reunião, eles se vestem para a reunião, cada um tem uma função, tem lá o Jarvis, tem a mansão, tem uma importância essa estrutura dos Vingadores. Por quê? Porque, de certa forma, pensa com a cabeça dos anos 80, assim, os Vingadores, eles são os adultos responsáveis. E aí, de certa maneira, o que a Marvel faz, o que o Roger Stern faz aqui, é meio que idealizar o que são os compromissos e a rotina da vida adulta. Então, certa parte aqui desse gibi é dedicado à burocracia, às reuniões, à disputa de cargo. É o olhar Marvel sobre a burocracia e a vida adulta. É muito interessante isso. Eu me divirto muito porque é uma palhaçada total, mas é uma palhaçada com um frescor, é criativo, sabe? Eu acho muito interessante ver com a cabeça de anos 80 o processo que é transformar as chatices da vida adulta em entretenimento de super-heróis. E acho que o Roger Stern faz um excelente trabalho, muito bem ancorado aí na arte estupenda do John Buscema, que estava ali acostumado já a, né, desenhar os demônios do Conan, né, pirataria, sei lá o quê, e também uma boa reunião corporativa. Na época não era call, até tem call. Eles fazem uma ligação interplanetária com a Mônica, que estava em outra parte da galáxia. E aí o Gibi ele se dedica a algumas minúcias, principalmente pela relação dos Vingadores com o governo. E aí tem toda uma subtrama ali de como que vai ser a relação dos Vingadores. A história começa com o Visão pedindo demissão junto com a Wanda, porque ele tentou invadir todos os computadores que existiam no mundo em 1985. Aí o governo descobre, aí dá um forrobodó. Aí é tudo muito civilizado, inclusive. Por quê? Porque os Vingadores eles são os adultos do universo Marvel. Então tem também essa idealização no sentido de que assim, eles não vão fechar porrada. Eles vão conversar, como bons adultos que são. E eles perdoam o Visão pelo vacilo, mas eles responsabilizam. Tudo é mostrado de uma maneira muito pouco peculiar, o que deixa tudo peculiar. O Visão e a Wanda, eles pedem demissão, fazem uma reunião para falar muito obrigado pela oportunidade, mas estou indo lá resolver meus BO com o governo e não quero envolver vocês e tal. E aí, como que eles vão embora? Eles entram num carro e vão embora. É muito engraçado isso. Sabe, eles sabem voar, pô. Eles têm navinha, mas não, eles não vão de nave. Eles vão com um motorista rumo ao oblívio. Isso é muito divertido. Inclusive, uma das minhas outras, a minha cena favorita, na verdade, dessa edição da Saga dos Vingadores é quando eles estão voltando da Terra Selvagem, depois de enfrentar um bichão que era gigante lá, o Terminus, e aí depois eles descobrem que ele era meio que o Mojo do Mojoverso, sabe? Ele era uma coisa meio molenga, assim, e aí deixa o cara morrer. Mas daí eles voltam de táxi da Terra Selvagem. Eu acho isso uma das melhores coisas,
Porque mostra o que adulto faz. O adulto pega táxi. Então, os Vingadores, na qualidade de adultos do universo Marvel, aquela idealização, pensa comigo, cara. Hoje a gente já de uma certa idade gosta dessas bobagens aqui, mas isso aqui é revista para vender imposto de gasolina de criança dos anos 80. Então, os Vingadores, eles eram, de certa maneira, essa idealização do mundo, dos adultos. Como que é? Porra, adulto faz reunião, adulto conversa quando tem uma desavença entre amigos, e adulto pega táxi. Partindo desse princípio, eu acho, porra, divertidíssimo acompanhar isso aqui, essa visão, esse olhar, essa perspectiva. E tem um outro ponto que eu sou completamente apaixonado nessa fase, nesse volume específico, que é o seguinte: leia esse gibi não como você lê hoje em dia, esperando que tudo vá ser uma mega saga. Porque mesmo a mega saga que tem aqui é tratada de um jeito totalmente diferente. O que parece? Às vezes eu sinto que o Roger Stern e todos os roteiristas daquela época, eles escreviam os gibis todos para se conectarem com os outros gibis, sabe? Só que não necessariamente essa conexão dos gibis precisava culminar num lugar. Na verdade, era diferente. Você via todos aqueles personagens flanarem por entre os títulos de uma maneira incrivelmente orgânica, que servia muito para saber, ó, isso aconteceu no outro gibi, isso vai acontecer lá. Mas não necessariamente como uma continuação, mas como um fio da meada, sabe? Ó, quer abrir? Abre para lá. Eu amo esse livro aqui, ó, do Douglas Walk, que é um crítico de música e de quadrinhos e tal, que ele escreveu esse livro chamado All of the Marvels. Ele diz que leu todos os gibis que a Marvel lançou até sei lá quando. E a Conrad lançou isso aqui no Brasil. Porra, tá muito legal essa tradução deles. Inclusive tem um depoimento meu aqui na quarta capa. Moral, né? Mas eu amo esse livro, eu amo a definição do Douglas Walk, que é a seguinte. Ele diz que a pergunta que ele mais recebe é, porra, por onde eu começo a ler a Marvel? E ele diz, comece de qualquer lugar, porque vai ter coisas ali que eventualmente você não vai entender, ou que eventualmente não vão ter uma solução direta no que você esperava, mas que aquilo vai abrir o escopo para te dar curiosidade de ler outras coisas, sabe? Eu sempre fico incomodado quando as pessoas dizem que eu preciso ler para entender isso ou aquilo. Se precisa ler coisa para entender, já não é uma boa leitura, eu acho. Que precisa de manual de instrução, está tudo errado. Esse gibi aqui é muito simples, mas ele abre várias questões possíveis, o que eu acho mal barato. Tentando trazer para um universo mais contemporâneo, é um pouco como se o universo Marvel daquela época fosse o universo do GTA que o pessoal joga online, perfeito? O Roger Stern está construindo a história dele, mas isso não impede que a história que ele está construindo encontre ou cruze com outro cara que está jogando online também o GTA, entende? E aí é um mundo aberto desses jogos online que existem hoje, e isso acaba provocando esses encontros que muitas vezes vão do nada para lugar nenhum, ou muitas vezes servem só para avisar, ó, isso está acontecendo no universo Marvel, abra o olho. Tem um encontro do Capitão América do nada com a mulher Hulk, daí ele pergunta para a mulher Hulk, e aí, queridona, tá dando um rolê? Daí ela fala, não, eu quero entender por que o prédio do Quarteto Fantástico sumiu. Aí tem lá o aviso, leia Quarteto Fantástico, sei lá o quê, e foi embora. Tem um outro negócio que é o Homem-Aranha fechando porrada com o Senhor do Fogo. Tá ligado? O Senhor do Fogo, aquele cara do Galactus e tal. Aí, cara, os Vingadores, depois de ter pego o seu táxi lá, eles vão ao encontro do Homem-Aranha com o Senhor do Fogo. Daí o Aranha até fala, pô, só apareceram agora, tal. Muito obrigado pela oportunidade. Sai o Homem-Aranha, o Senhor do Fogo entra, e aí tem todo um desenvolvimento disso, do Senhor do Fogo com os Vingadores. Mas, sabe, é um encontro muito pontual. É um encontro, sabe, quase banal. Por quê? Porque eles estão todos no mesmo mundo, jogando GTA dos anos 80. Então, é como é.
Cara, eu acho esse um aspecto muito divertido desses quadrinhos dessa época. Tinha a sensação o tempo todo de que, cara, esses personagens podem se esbarrar e vão se esbarrar, sabe? Isso é legal, isso é muito legal. E aí, tem na última história, os Vingadores vão para o espaço salvar a Capitã Marvel, se alinham aos Skrulls, bibibi, bababá. E aí, do nada, aparece o Beyonder. Em vez de solucionar, ele meio que embola a história ainda mais, porque tu estava esperando que aquilo tivesse uma solução dentro de um propósito de uma saga, né, de uma história, de uma jornada. Só que, na verdade, a solução disso aqui abre uma outra, completamente nada a ver, que é, que é uma maluquice, sabe? Mas por quê? Porque a vida é assim. Ela não segue o caminho do fluxo que se espera normalmente. Então tem mais essa, né? Os Vingadores nos fazem pensar a respeito disso. Eu falei da Terra Selvagem, tem a participação do Kazar e da Shanna, que eles só aparecem para falar que moram na Terra Selvagem, mas eles não participam muito ativamente da história. E aí tem um monte de contextos possíveis sobre o que estava acontecendo na Terra Selvagem naquela oportunidade, que se você tiver curiosidade, valeu o gibi do Casar, valeu o gibi da Shanna, entende? Então, isso é muito legal, num nível assim que eu fico saudoso, fico muito emocionado com esta republicação, a saga dos Vingadores. Ah, tem uma outra participação que é brilhante também, que o Hércules ele começa essa fase aqui vestindo uma outra roupa, uma farda que o exército emprestou para ele porque a roupa estragou e sei lá o quê. E aí isso tem tudo a ver. Os adultos, na vida adulta, não é verdade? Eles precisam se vestir, eles precisam se preocupar com isso. E isso é muito conscientemente mostrado aqui. Pô, estragou a roupa. Automaticamente alguém apertou um botão e surgiu outra? Não. Tem que vir do Olimpo, o Apolo, com seus cavalos, levar uma nova roupa para o Hércules. Isso ocupa várias páginas desse gibi. O Apolo tem uma participação muito importante numa saga. Sabe? Cara, ele foi entregar a roupinha do Hércules, né? Aquela roupa horrorosa que o Hércules usava nessa época, acho que ainda usa. Sei lá. Então, cara, esse senso de mundo aberto, essa noção de que todo mundo era meio vizinho e que uma coisa podia começar aqui ou ser simplesmente citada num gibi e depois referenciada em outro, sem necessariamente ir do nada para lugar nenhum, sabe? Sem necessariamente significar grandes coisas. Era apenas para o leitor falar: caramba, eu estou dentro desse universo aqui, eu estou acompanhando aqui, ó. É o meu The Sims, é o meu, sabe? É isso. Isso é muito legal, cara. Nem tudo precisa fazer sentido. Nem tudo. Às vezes é até melhor que não faça, pô. Entender muitas coisas é problemático, é um saco, dá trabalho demais. Então, eu acho muito divertida essa fase. Acho que é um golaço da Panini publicar isso. Mas tem um erro grave. Eu vou reclamar aqui, não posso terminar um vídeo sem reclamar da Panini. Bimestral, Panini. Porra, sacanagem fazer isso aqui bimestral, cara. Sacanagem. Tinha que ser mensal, quinzenal, semanal, sei lá. Mas é muito pouco. 140 páginas aqui, 6 edições originais do Avengers. Aqui é 255 a 260. É muito pouco isso a cada 2 meses, porra. Cadê o resto, porra? Eu quero o resto. Quero o resto, porra. Bom, escreve aqui nos comentários o que você achou dessa primeira edição da Saga dos Vingadores. Ainda tem a arte deslumbrante do John Buscema. Pô, esse cara era diferente, né? Pelo amor de Deus, é tudo muito expressivo. Ele desenha os burocratas e sei lá, o tigre dente de sabre do casar com uma perfeição, assim, dá gosto de ler. Ainda vou falar mais do John Buscema em uma outra oportunidade, que para mim ele carrega de certa maneira, o espírito daquele universo Marvel original como a sua talvez mais brilhante expressão. O meu desenhista preferido é o Jack Kirby, mas eu acho que quando penso em Marvel,
eu penso no que o John Buscema faz, principalmente aqui nessa série dos Vingadores. Assim, é uma representação muito forte a dele, na minha humilde opinião. Mas escreve aqui o que você está achando. Sei que nem todo mundo concorda, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, por favor. Agora, a partir de hoje, nós vamos ter aqui também o momento cartinha dos leitores. Sabe o Plá do Cebolinha? Agora vai ter o Plá do Cebolinha aqui. Mandem sugestões para a nossa sessão de cartas. Pô, lembra quando os gibis faziam isso? Mande sua sugestão aqui para a nossa sessão de cartas. Eu vou ler alguns aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui algumas mensagens que recebemos. O Rodrigo DMA. Chico, podemos dizer que Mary Jane é a Juliette do Aranha Verso? Ela sofre muito, está passando por muito perrengue, é a nossa campeã. Se for por isso, eu concordo. Se for por isso, eu concordo. Ela realmente é a nossa campeã, a Mary Jane. O Davi Carr, com 4 vídeos no canal, o Chico já chamou o Jeff Jones de criminoso, aplaudiu o Mark Wade e se declarou fã do Romitinha. Já é o meu canal favorito de gibi. Parabéns pelo bom gosto, Davi Carr. Queremos Jeff Jones na cadeia. O André Ribeiro escreveu: o Homem-Aranha tinha que ter a mesma evolução do Superman, casar, ter um filho, o filho seguir o legado do pai, ter questões a serem discutidas e entre outras coisas que faltam no Homem-Aranha. Por isso, a melhor mensal nas bancas é a do Superman. Eu adoro, eu estou adorando o Action Comics do Philip Kennedy Johnson, vou falar sobre ele em breve. E o que o senhor está falando que gostaria para o Homem-Aranha é o gibi da Spider-Girl, né? Que acho que a gente pode em algum momento falar sobre isso também, que foi a realidade alternativa, que seria a realidade verdadeira, né, nos anos 90. E bom, é isso. No próximo vídeo eu leio mais comentários. Manda aqui os seus comentários que vocês vão aparecer no Plá do Cebolinha. Estou organizando outras novidades também para a gente ter cada vez mais interação aqui, porque está um mal barato. Deixe seu like. O seu like é muito importante para que a gente chegue a mais pessoas, para que este vídeo tenha aí uma musculatura tão grande e tão vigorosa quanto, sei lá, a do Hércules desenhado pelo John Buscema. Não sei, talvez. Tá legal? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo prestígio, tá certo? E nos vemos muito em breve.